Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e estamos aqui hoje para darmos prosseguimento ao nosso estudo semanal a respeito da belíssima obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Estamos já no volume 2 dessa belíssima obra, abordando hoje os capítulos 27 e 28. Semana passada nós abordamos o capítulo A Questão do Jejum e o capítulo A Questão do Sábado, e hoje nós falamos sobre a cura da mão atrofiada e sobre o capítulo que se chama Jesus Retirou-se. Pois bem, vamos lá beber da fonte de Pastorino e como ele nos inspira em buscarmos significados profundos, simbólicos, metafóricos e até quiçá místicos, espirituais, para as passagens da vida de Jesus a impactarem na nossa jornada evolutiva, no nosso caminho ascensional. Pois bem, então, busquemos nos inspirar. Então, como eu disse, nós hoje falamos do capítulo de número 27, chamado A Cura da Mão Atrofiada, que na verdade está com uma palavrazinha quebrada aí, atrofiada, como se fossem separadas, mas é uma palavra só. Isso se dá na cidade de Cafarnaum, no sábado, no dia 29 de maio do ano de 29. Mateus, no capítulo 12, versículos de 9 a 14, vai descrever da seguinte forma: Tendo Jesus partido daquele lugar, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha a mão atrofiada. E para que o acusassem, perguntaram-lhe: É lícito curar aos sábados? Respondeu-lhes ele: Qual é o homem dentre vós que, tendo uma ovelha, se ela ao sábado cair numa cova, não a apanha e tira? Ora, quanto é superior um homem a uma ovelha? Logo é lícito fazer o bem aos sábados. E então disse ao homem: Estende tua mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi reconstituída sã como a outra. Mas, saindo dali, os fariseus reuniram-se em conselho para resolver como o destruiriam. E daí então a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Pois bem, quando Marcos descreve assim: Entrou Jesus outra vez na sinagoga, e aí se achava um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E observaram-no para ver se o curaria no sábado, a fim de o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio de nós. Então lhes perguntou: É lícito aos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram silenciosos. E olhando em redor com desgosto, entristecido pela insensibilidade de seus corações, disse ao homem: Estende tua mão. Ele a estendeu e a mão lhe foi reconstituída. Saindo dali, os fariseus entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para ver como o destruiriam. E agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 6 a 11, quando Lucas assim descreve: Aconteceu em outro sábado entrar na sinagoga e ensinar. Ora, achava-se aí um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e fariseus observavam-no para ver se curava ele, se ele o curava no sábado, a fim de acharem acusação contra ele. Mas conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé no meio de nós. E ele levantou-se e ficou de pé. Disse-lhes Jesus:
Pergunto-vos, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos os que o rodeavam, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e a mão lhe foi reconstituída. Mas eles encheram-se de raiva e discutiam uns com os outros para ver o que fariam a Jesus. Aí Pastorino vai dizer que é uma outra cena que se passa ainda na sinagoga deles, como disse o Evangelho, né? Também num sábado, provavelmente, como a gente já falou, no dia 29 de maio do ano 29. Então, aqui os fariseus não esperam o fato para depois criticá-lo. Eles tomam a dianteira, como que para avisá-lo de que não transgrida a lei mosaica. A pergunta que lhe dirigem é capciosa. Eles tinham a certeza do comportamento de Jesus, porque já haviam testemunhado o comportamento de Jesus com frequência. Então a gente vê que diante de uma enfermidade, de um adoecimento, Jesus ficava condoído e curava, não resistindo à compaixão que lhe causava o sofrimento alheio. Entretanto, a gente vê que eles buscavam situações em que pudessem acusar Jesus. E aí a mão atrofiada do grego zere, que é seca, só Marcos é que emprega aí um particípio dando a ideia de que não era um problema congênito, não era um mal congênito, mas foi uma paralisação que aconteceu a posteriori, né? Então a carne ficou descarnada por algum acidente. Então era, segundo Lucas, a mão direita, e Jerônimo, na sua patrologia latina, vai descrever que no evangelho usado pelos nazareus e pelos ebionitas, ou seja, um evangelho apócrifo, e que geralmente é considerado por muitos como sendo o original de Mateus, está dito que, na verdade, esse homem cuja mão se atrofiara era um pedreiro, e que ele implorava a Jesus socorro, falando assim: sou pedreiro e ganho a vida com o trabalho das mãos. Peço-te, Jesus, dá-me saúde para que não passe vergonha de ter que mendigar para viver. E aí a resposta de Jesus obedece claramente ao tipo de casuística rabínica, argumentando do menos ao mais. Se você pode salvar uma ovelha de se afogar num sábado, quanto mais um homem de muito superior, né? Então a gente vê que a conclusão é clara. É lícito sim curar no sábado. E imediatamente ele passa a essa ação. E aí é interessante que no comportamento que demonstra até uma certa ostentação deliberada. Porque Jesus manda que o doente fique de pé, de propósito, no meio da assembleia, justamente para que todos vejam, para que todos se condoam empaticamente da dor do outro, verificando ali ao mesmo tempo aquela cura sensacional. Então a pergunta é feita: é lícito fazer o bem ou o mal? Essa pergunta deixa os fariseus mudos, deixa os fariseus atrapalhados na sua má-fé. Eles não poderiam dizer que não era lícito fazer o bem, porque eles seriam condenados pelos outros. E se eles dissessem que era lícito, eles estariam apoiando as falas e o fazer de Jesus, a ação de Jesus. Então, diante desse embaraço, Jesus olha ao redor, inclusive aí com a expressão que Marcos repete no capítulo 3, nos versículos 34 e 35, no capítulo 10, no versículo 23, no capítulo 11, versículo 11, que é Jesus olha ao redor com desgosto. E aí nós já vimos na página 25 desse mesmo volume que a palavra orgê significa insatisfação, desgosto, paixão, mas não de ira nem raiva. Jesus tinha desgosto. Além disso, ele sentiu uma tristeza, uma compaixão que se revelaram aí, na verdade, na sua expressão facial. Não podia compreender por que da insensibilidade, do endurecimento. O termo grego porosis exprime, na verdade, exprime o endurecimento de algo que normalmente é mole.
o endurecimento dos seus corações. Então, sem sequer um gesto, Jesus apenas usa palavras e realiza a cura. Ele não violou o repouso do sábado, porque em lugar nenhum dizia que era proibido falar. Então Jesus só falou. E eles ficaram então com raiva deles mesmos diante de sua impotência de se opor a Jesus. Então, sem cogitar de impurezas legais, eles vão se unir aos herodianos. Por quê? Porque era indispensável levar essa guerra justamente para Jesus, que precisaria ser exterminado, porque ele desprestigiava eles e humilhava o orgulho deles. Então foi tomada uma decisão de eliminá-lo por conta disso. Então, depois dos ensinamentos teóricos, a gente vê que tem um exemplo prático aí. O homem atrofiou a sua mão e precisava da sua mão para o seu serviço. E Jesus, então, cura esse homem, levando aqueles homens ao redor, os donos da religião, a sentirem ódio de Jesus. Aliados, como sempre, ao poder temporal, que bajulavam ali, justamente para não perder os favores transitórios da terra, como diz Pastorinho. Mas aí a gente vê que essa lição é apenas externa. A lição interna é que interessa, né? Internamente a gente vê o quê? Que a individualidade deve se despreocupar de tudo que possam dizer ou fazer os outros e agir sempre no interesse do aperfeiçoamento de sua própria personalidade. Então, se nossa personalidade está atrofiada em sua mão direita, ou seja, se a gente não consegue agir como deveríamos, por qualquer motivo que seja, a individualidade deve nos colocar, na verdade, como exemplo, no meio da multidão e modificar em público a nossa atuação, sem ter medo nenhum dos julgamentos apressados, que vão nos condenar à morte, inclusive, né? Então, o que desgosta e entristece a Jesus, que é o símbolo da individualidade, é verificar a má-fé, a incapacidade de compreender daqueles que, estando revestidos de autoridade, têm os corações insensíveis, endurecidas, né? As mentes obturadas. Não veem porque não querem ver. Eles endureceram a mente, cadaverizaram o pensamento, enrijeceram o raciocínio, em moldes imutáveis, né, como diz o professor Hermógenes, a egoesclerose, sem piedade, eles colocam os preceitos que eles mesmos e seus antecessores estabeleceram acima das criaturas. Então Jesus ensina e Jesus exemplifica uma coisa, mas muitos pensam provar que são seus discípulos, quando na verdade fazem exatamente o contrário do que Jesus disse e do que Jesus praticou. Então, realmente, são corações incapazes de compreensão, incapazes de terem maleabilidade, de terem misericórdia. Mas é Jesus mesmo que nos ensinará o que nós devemos fazer nesses casos. Encerrado o primeiro capítulo de hoje, vamos para o segundo capítulo de hoje, que é o capítulo 28, que se chama Jesus retira-se. Pois bem, a gente vai baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 15 a 21, quando Mateus assim descreve. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. E muitos o acompanharam, e ele curou todos, advertindo-os de que não o dessem a conhecer, para cumprir-se o que foi dito através do profeta Isaías. Abre aspas. Eis meu servo que escolhi, meu amado em quem minha alma se deleita. Sobre ele porei meu espírito, e ele anunciará o certo às nações. Não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o certo. E em seu nome esperarão as nações. Fecha aspas.
Aí a gente vai agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 24 a 25, quando Mateus diz assim: Sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os enfermos acometidos de várias doenças e sofrimentos, obsedados, epilépticos e paralíticos. Ele os curou. Muita gente o seguiu da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da Além Jordão. Aí agora a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12, quando Marcos assim descreve: Jesus retirou-se com seus discípulos para o lado do mar, e da Galiléia o seguiu grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Além Jordão e das circunvizinhanças de Tiro e de Sidom, sabendo o povo quantas coisas fazia Jesus, foi ter com ele em grande número. E ele recomendou a seus discípulos que tivessem um barquinho sempre à sua disposição por causa da multidão, a fim de que não o apertasse, porque curou muitos, de modo que todos os que padeciam qualquer doença se arrojavam a ele para que os tocasse, e os espíritos atrasados, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, abre aspas, Tu és o Filho de Deus, fecha aspas. E muitas vezes os advertiu que não o dessem a conhecer. Aí a gente vê, né, que sabendo ali o que estava se passando, Jesus resolve então sair daquela região, retirar-se, afastando-se daquele lugar, pelo menos temporariamente. Então Mateus, segundo o seu próprio hábito, aproveita o fato para citar Isaías, no capítulo 42, versículos de 1 a 4, embora com algo modificado. O que é que está escrito lá na íntegra? Está escrito assim, ó, Eis meu servo que eu sustento, meu escolhido, em quem minha alma se alegra. Nele coloquei meu espírito. Ele exporá o certo às nações. Não o ouvirão gritar, nem falar alto, nem elevar a voz nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega. Exporá fielmente o certo. Não se cansará, nem fatigará, até que tenha estabelecido o certo na terra. E as ilhas esperarão sua doutrina. Aí a gente vê que o termo grego crisis geralmente é traduzido como juízo ou julgamento, mas na verdade tem o sentido de triagem. Ou seja, seria uma separação do certo e do errado, do bem e do mal. E por extensão, aí seria uma escolha daquilo que é direito, daquilo que é certo. Então, por isso o Pastorino traduz como certo. Então, a escolha numa triagem supõe o julgamento, isso é bem claro, né? Mas é muito melhor se compreenderá, a gente vai compreender muito melhor traduzindo assim como sendo o certo, do que como se fizéssemos falando com a palavra julgamento. A gente vê que o emissário divino ensinará o certo e não ensinará o julgamento. Não faz muito sentido, né? Uma coisa, vou colocar aí como ensinar o julgamento. Não se cansará até que o certo chegue à vitória, e não até que o julgamento chegue à vitória. Não faz sentido essa tradução, é uma tradução equivocada, por isso que ele usa isso, né? Aí a fama de Jesus se espalha com muita rapidez da Síria, e a gente vê que tem uma fácil comunicação com a Palestina, e de lá da Síria também chegam vários doentes, né, físicos, doentes espirituais, e Jesus cura todos. Com a má vontade dos fariseus, a gente vê que existe um contraste do entusiasmo do povo que procura Jesus, que acompanha Jesus nas diversas partes. A Decápole, que é citada, né, era uma confederação de 10 cidades, segundo nós vemos no livro História Natural de Plínio, que eram Damasco, Filadélfia, que é Amã, Ramana, Citópolis, que é Beizã, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Gerasa
e Canata, são as 10 cidades. Todas, exceto Citópolis, ficavam além Jordão. Então a gente vê que, segundo Marcos, vinha gente também de Jerusalém, da Judéia, da Idumeia, que é um território que ia ali de Jerusalém até Betsur, chegando aí, na verdade, além do Hebron, e que era, na verdade, a terra dos Herodes, eles eram idumeus. Então, além Jordão, segundo Flávio Josefo, era a Pérea, que era um território entre Jaboque e Arnon, indo de Maqueros até o leste do Mar Morto, até Pela. Né? Então a gente vê que também chegava gente do nordeste da região de Tiro e de Sidom, como a gente falou, né, do texto de Marcos. Então, realmente as ruas eram muito estreitas em Cafarnaum e elas não ofereciam muita segurança. Era muito melhor pregar nos campos abertos, pregar nas praias do lago, onde ele poderia falar abertamente sem ser obrigado a discutir os seus atos com os fariseus. E a gente vê que de agora em diante nós vemos que Jesus gradativamente se afasta cada vez mais das sinagogas. Quanto mais o clero oficial persegue ele, mais o povo procura ele. E a maior satisfação de Jesus é, sem dúvida, descer até os pequeninos, aos abandonados, para abandonar os grandes, os supostos sábios que lhes recusavam ouvir os ensinamentos, que eram cheios de si mesmo, e por isso eles estavam tão cheios da própria vaidade, eram tão sabedores de suas escrituras, tão seguros de suas tradições seculares e milenares, que eles desprezavam Jesus. E aí Jesus desprezava eles. Então, quem provou o vinho velho não quer saber do novo. A gente falou disso, né? Então, todos os reformadores sempre tiveram que se apoiar no povo menor e sempre sofreram perseguição das autoridades, que jamais desejam perder seu prestígio de mando, né, de sua cotação de senhores da situação e de donos de Deus. Ainda hoje é desse jeito. O Pastorino coloca muito bem isso, né? Então, ao ver a impossibilidade de conseguir compreensão daqueles a quem ele falava e ensinava, ilustrando seu ensino sempre com exemplos, a individualidade que é representada por Jesus retira-se. É a aplicação da parábola da vinha, conforme a gente vê lá em Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 46. Se aquelas personalidades se recusam a ouvi-lo, ele irá a outros mais acessíveis. Então, o texto de Isaías, aí, aplicado por Mateus, diz claro que a misericórdia da individualidade sabe aproveitar todos os menores indícios de possibilidades e de aperfeiçoamento. Então, embora a cana já esteja rachada, a individualidade não acabará de partir. Que embora o pavio já esteja apenas fumegando, ela não apagará de todo. Não. A individualidade, em união com o Cristo interno, aproveita aí as mínimas possibilidades para salvar, para levar ao bom caminho. E ela só estará satisfeita e feliz quando a personalidade tiver feito a sua escolha definitiva. Ainda que, para isso, tenham que esperar múltiplas encarnações, como disse Pastorino, durante muitos séculos. Claro que, com esse modo de agir, a individualidade atrairá para si multidões de sofredores de todas as partes. Mas para não se deixar envolver pela multidão, terá sempre à mão, à disposição, um barquinho, um meio de fuga, onde ele possa se refugiar em prece todas as vezes que ele se sentir apertado, acossado pelas arremetidas das personalidades insatisfeitas. Então, o Pastorino vai dizer que a gente sabe que, mesmo desconhecido pelos encarnados, os desencarnados que veem em sua aura dirão, sem dúvida alguma, que ali está um filho de Deus. Mas a individualidade, pela humildade, pela modéstia
que são inerentes ao seu próprio adiantamento moral, sempre vai pedir silêncio em torno de si. E essa é a razão pela qual os que tiveram um encontro real jamais dizem que tiveram esse encontro. Porque os que dizem pensam que encontraram o Cristo interno, mas apenas realizaram o encontro com seu próprio eu ilusório, seu eu menor, seu eu pequenino, nas palavras de Pastorino. E os primeiros nem mesmo permitem que o digam àqueles que o sabem. Então a lição também é aproveitável para algumas sessões mediúnicas, como a gente vê, né? Então cuidado com os espíritos que elogiam. Eles não são elevados, eles são bajuladores. Então que a gente aprenda a fazer com que eles se calem. Porque essa é a forma como Jesus se porta e o exemplo que a gente precisa seguir. Ufa! Muito bom, né? Então, semana que vem, com fé em Deus, prosseguimos com a nossa jornada, aprendendo um pouquinho mais. E vamos ver um momento interessantíssimo, né? Que é a escolha dos 12. Eita, coisa boa! Coisa boa tá vindo por aí. Até semana que vem, gente. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.